curva ABC? A curva ABC é um método utilizado para ranquear uma grandeza dentro da organização frente aos resultados adquiridos num determinado período. Por exemplo, eu gostaria de saber neste momento quem são os produtos curva A, ou seja, os meus campeões dentro do faturamento do mês passado. Dessa forma, eu teria que calcular uma amplitude dessa curva A para então defini-la. Normalmente as amplitudes utilizadas são 70, 20, 10 ou 80, 15, 5, sendo os maiores números para a curva A, os números do meio para a curva B e os menores números para a curva C. Mas de onde vem essa análise? Essa análise ela nasceu ou foi inspirada pela pesquisa de um italiano chamado Vilfredo Pareto, que fez uma pesquisa sobre a riqueza italiana. E nisso ele descobriu que 80% da riqueza italiana estava nas mãos de apenas 20% dos seus cidadãos. É aí que nasce o famoso 80-20. Mas isso já não é tão mais utilizado para as nossas organizações. A curva ABC ela foi, à medida do tempo que o tempo foi passando, ela também foi evoluindo. E hoje, a maior beleza da curva ABC está no cruzamento das suas informações. Dentro de um mesmo espectro, você pode pegar grandezas diferentes. Por exemplo, vamos falar de produtos. Os produtos eles possuem estoque, eles possuem um valor faturado mensal e eles possuem uma lucratividade oferida. Analisadas separadamente, essas curvas elas podem trazer produtos totalmente distintos, mas a eficiência da curva ABC real virá do cruzamento dessas informações. Os produtos mais faturados, como eles estão dentro do meu estoque? Eles de repente podem se comportar lá na curva C dentro do seu estoque. E se eles estiverem na curva C, as rupturas de estoque podem estar acontecendo no seu negócio. Se eles estão dentro da curva C de estoque, quem são os produtos que estão na curva A do estoque? Os produtos da curva C de faturamento? Os meus campeões da lucratividade, como eles estão no meu faturamento? Eles estão dentro da curva B ou da curva C? Ou realmente estão dentro da curva A? Porque o que mais precisamos nesse momento é entender como está a composição do quadro de produtos. O meu mix está adequado à realidade do meu negócio? A curva ABC pode te ajudar a responder isso. Curva A. A curva A é a joia da coroa. Ela representa 70% da sua empresa. Então, os produtos que estiverem dentro da sua curva A representam 70% da sua empresa, seja no estoque, seja no faturamento, ou seja na lucratividade. O diferencial da curva A vem no cruzamento dessas análises. Como está o seu estoque? Sua curva A do estoque representa a sua curva A de vendas? A sua curva A de vendas representa a sua curva A de lucratividade? Dessa forma, nós começamos a perceber que a curva A ela não basta apenas ser definida, ela precisa ser analisada. É daí que números importantes vão surgir para a definição do que é o teu estoque, de como o seu estoque tem que se comportar, de como os seus produtos devem ser comprados e qual o mix que deve compor o teu estoque. Aí sim, a curva A ela vai fazer com que sua empresa se torne mais saudável. E aí a ferramenta estará sendo utilizada bem. A curva A ela tem que ser o mais ampla possível, ou quando se fala de produtos, quando se fala de fornecedores, quando se fala de clientes, não importa a grandeza que você esteja analisando. Quando nós falarmos de curva A, pense que a sua curva A, quanto mais ampla, mais saudável, quanto mais restrita, mais perigosa. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem uma curva A que apenas possui 10 produtos. 10 produtos compondo 70% do teu faturamento. Isso é muito arriscado. É mesmo quando você lida com commodities, mesmo quando você lida com poucos produtos de importação, isso não importa, porque se você depende de apenas 10 produtos para compor a tua curva A, você está se colocando em uma situação de risco. Porque em qualquer momento, uma ruptura pode arrancar 7% se for um produto, 14% se forem 2 produtos em ruptura. Já parou para pensar nisso? Já imaginou depender 70% da sua venda depender apenas de 10 clientes?
Já pensou que o seu estoque virá de apenas 10 fornecedores? Se um fornecedor resolver mudar de parceiro comercial, o seu negócio como que fica? Então a sua curva A, ela tem que ser o mais ampla possível. Eu sei que existem negócios que dependem de parceiros exclusivos, de parceiros pontuais, que ela não consegue ser ampliada, mas isso é um risco que tem que ser calculado e medido. Tudo aquilo que não é medido não é controlado. Dessa forma, a curva A fica claro que a tua curva A ela não gere apenas como foi a tua venda, como está composta a sua carteira de clientes, mas ela gerencia o risco da sua organização. A curva B, eu comparo ela à comida francesa. É bonita, é apreciada, né, gostosa, mas ela sozinha não traz sustento. Nós brasileiros sabemos muito bem disso, como uma feijoada que sustenta, um churrasco e tantas outras comidas. Para nós baianos, uma moqueca apimentada. Mas por que comida francesa? Porque ela normalmente traz taxas de lucratividade mais atraentes do que a curva A, só que em muito menor escala. Desta forma, então, a curva B ela tende a ser uma curva com uma lucratividade maior, mas com faturamento menor. A curva B ela traz em si grandes oportunidades. Imagine como seria lucrativo para uma organização, uma empresa, o seu negócio, que você conseguisse fazer a mobilidade de um produto, ou de um cliente, ou de um fornecedor da sua curva B, com uma taxa maior de lucratividade, com um percentual maior de lucratividade para dentro da sua curva A. Dessa forma, você estaria levando agora o melhor dos mundos, um produto com alto faturamento e com uma lucratividade maior. E dessa forma, nós não podemos desviar os olhos da curva B, porque ali moram as oportunidades mais emergentes. É ali que está tudo acontecendo, a empresa, os esforços de inovação da organização, os esforços de marketing, os esforços de prospecção, os esforços de uma empresa pujante, eles estão sendo refletidos na curva B. E a curva B ela pode ser negligenciada por muitos. Ah, não, eu presto atenção exclusivamente no meu faturamento, na minha curva A. A curva B irá acontecer, mas se ela não for gerida, ela vai simplesmente ser isso. Aquilo que não girou tão bem quanto a curva A, mas é dentro dela que as oportunidades estão. Perceba isso e as suas decisões quanto aos seus estoques, seus clientes e seus fornecedores da curva B irão mudar. Curva C. A curva C normalmente é o patinho feio. Ninguém gosta de analisar a curva C. Ninguém quer falar da curva C, porque ela representa normalmente apenas 10% do seu negócio e sobre algumas outras análises apenas 5% do seu negócio. E requer um esforço muito grande. Por quê? Porque normalmente é a curva mais populosa. Ela representa, então, um grande número de itens, ou um grande número de clientes, ou um grande número de fornecedores, a depender de quantos fornecedores, ou quantos clientes e quantos produtos você tem no seu mix. Mas é dentro da curva C que nascem as oportunidades mais pujantes para o negócio. Eu entendo que nem todos gostam de analisar a curva C. A curva C, a representatividade atual dela no negócio é muito baixa, muitos gestores eles tendem a subestimá-la. Mas isso é um engano muito grande, porque quando você subestima a curva C, você está subestimando as possibilidades de crescimento reais da organização. Imaginemos que você está acabando de fechar contrato, fechar uma parceria com mais um fornecedor, ou quem quiçá, mais um cliente. Mas só que ele vai entrar, obviamente, na curva C no primeiro mês de faturamento, ou no primeiro mês de fornecimento. Mas, quem sabe, com um trabalho bem feito de prospecção, com um trabalho bem feito, não seria possível alencar, de repente, um fornecedor entrante para a curva B?
Ou quais os teus fornecedores que estão hoje presentes na curva C, por falta de foco, porque o foco total está sendo dado à curva A e o foco secundário na curva B. Curva C, se acontecer, aconteceu. É normalmente tratado assim. Quais os fornecedores que estão lá, mas você poderia dar um pouco mais de foco e de repente eles se tornarem um fornecedor da curva B, ou empurrar o faturamento da empresa mais para cima, ele se tornando de repente uma curva A. Mas se você não analisar quem são os fornecedores, quais são os mix de produtos que eles estão te fornecendo, quais são as margens de lucratividade, você não conseguirá perceber esse tipo de coisa, exceto pelo aviso do pessoal do comercial. Você, gestor, tem que estar presente na curva C. Mas, Alisson, você pode estar me perguntando, é tanto item, porque eu conheço um mix de acima de 14 mil itens, 20 mil itens. E aí você pensa, uma curva C com 12 mil itens, como analisar? Eu posso te dar uma sugestão. Analise uma curva ABC dentro da sua curva C. Estratifique novamente. Pergunte para a sua curva C quem são os campeões dela. Normalmente esses produtos, fornecedores e clientes é que trarão o melhor resultado se bem trabalhados. Você já ouviu falar da síndrome da pirâmide invertida? Por diversas vezes em atendimento a clientes, eu pude presenciar o quanto essa síndrome ela é prejudicial às organizações. Quando você analisa os estoques de uma empresa e você descobre que a curva A de faturamento da empresa está dentro da curva C dos estoques e que a curva C de faturamento é a curva A dos estoques. Mas, Alisson, o que pode estar acontecendo? O que pode estar prejudicando a empresa? Eu simplesmente não seria só ficar repondo a curva A? Verdade. Se você tiver um capital ilimitado, se você tiver juros baixíssimos, a que comportem seu financiamento da sua curva C, pode até ser. Mas não é isso que acontece nas organizações. As organizações, normalmente, elas detêm recursos limitados. E quando eu imobilizo, apesar de ser um ativo, mas quando eu imobilizo na minha curva C um valor correspondente a 70% do meu estoque, ou seja, eu estou dizendo que as minhas vendas de apenas 10% dos produtos representam 70% do valor empregado no estoque. Quais são os efeitos disso? Fluxo de caixa vai furar. Você irá ter que adiantar recebíveis, pegar empréstimos ou aportar capital para poder prover a curva A de faturamento. A curva C, quando ela chega nessa síndrome de pirâmide invertida, ela requer um esforço muito grande da organização para voltar a ser menor, porque ela tem que realmente migrar para a curva C do estoque, a curva C de faturamento, ela tem que deixar de ser a curva A do estoque e retornar para a curva C do estoque. E a curva A, para não ter mais rupturas, faltas indesejáveis, ela vai ter que sofrer um aporte muito grande de capital para voltar para o seu lugar real, que é a curvatura A do estoque. É fácil? Não, não é fácil. Quem se encontra nessa situação perceberá que o esforço financeiro e o esforço de gerir essa mudança conceitual será grande. Alguns obstáculos terão que ser enfrentados, desde cultura organizacional, a pressão de parceiros, a pressão dos clientes internos, como compradores, gente do comercial, irão fazer pressão para que tudo continue como está. Mas perceba a necessidade que a sua organização tem de acabar com essa síndrome e tornar-se novamente mais saudável. Você sabia que a curva ABC permite algumas anomalias? Você sabe como tratar essas anomalias da curva ABC? Não? Então vem comigo que eu vou te explicar. Quem nunca se deparou com uma curva A que de repente encolheu
e uma curva C que de repente aumentou. Você sabe por que isso acontece? Existe uma anomalia detectada nas vendas, principalmente em quem tem vendas sazonais, de produtos que são extremamente significantes dentro do faturamento da empresa. Quando às vezes existe uma anomalia da venda de um produto representar 40 sozinho, um produto, 40, às vezes 50% do valor faturado no mês, o que ele irá fazer com a curva A é encolhê-la, porque ele sozinho representa 50% agora. Só que isso não é uma constância na organização. Aconteceu uma anomalia. E quando essa anomalia ocorre, a sua curva A vai diminuir. Isso é claro, eu creio, para todos os gestores. Mas a questão é, você sabe corrigir isso? Apenas realizar um recálculo não serviria, porque isso seria um paliativo. Imaginemos que a curva A foi impactada pelo último mês de faturamento. Então, alguns podem pensar, falar assim, não, então basta eu pegar uma amplitude maior, de repente 3 ou 6 meses de faturamento, e simplesmente mandar que o sistema recalcule isso. Isso será um paliativo. Pode ser, e eu acredito que sim, a curva A, ela tenderá a ser maior, mas ela não tenderá a ser exata. Para você ter uma exatidão, você precisa fazer o seguinte. Você deverá pegar o faturamento deste mês, onde aconteceu a anomalia, e diminuí-la do total do faturamento. Exemplo, se o meu faturamento do mês foi R$1,5 milhão e minha anomalia foram R$400 mil, eu devo diminuir, então, R$400 mil desse faturamento, então voltando a ter um faturamento de 1.100.000, que deverá se aproximar da média faturada da organização. A partir deste momento, eu calcularei quanto representa 70% deste valor. 70%, aproximadamente R$770 mil, dos quais eu somarei novamente aos R$400 mil, e aí sim eu farei a minha amplitude corrigida. Desta forma, então, eu terei que a minha curva A, ela representará mais do que 70%. Mas por que isso? Para que eu possa ter o número de corretos dentro dela e, de repente, não afetar o meu processo de compras, ou o meu processo comercial, estabelecimento de metas por mix, estabelecimento de disposição logística dentro do estoque. Desta forma, eu teria uma correção dentro dos números do meu sistema. Que, para quem não entendeu, eu vou repetir. Você pega o teu faturamento e abate o valor da tua anomalia. Acha-se a curva A, novamente, 70%, se é essa amplitude que você trabalha. Soma-se a esse 70% que você encontrou o valor da anomalia. Então, este valor agora dividido pelo faturamento real, ele representará agora o novo percentual a ser informado. O mesmo acontece para a curva B e dessa forma, no recálculo, quando com novos percentuais, as suas curvas entrarão novamente dentro do padrão. Ok? Um grande abraço.